o assunto picante da semana é o senhor Donald Trump, né? Ele está, como é que se diz? Surpreendendo e confundindo a esquerda internacional de uma maneira que a gente nunca viu. Ele não confunde a direita, porque a direita é muito oportunista, né? Mas a esquerda, que tem a pretensão de ser uma força política baseada em princípios e tudo mais, essa não sabe o que fazer da vida, né? Eis que essa semana o Trump falou que tem que acabar com a USAID. USAID, né, em inglês. USAID, em português. O Elon Musk, que é o homem da limpeza administrativa, foi lá e falou: isso aqui é um ninho de cobras, tem que acabar. Aí, surpreendentemente, num lance muito... Eu digo surpreendente porque, né, é quase um convencionalismo, porque o que a esquerda faz não surpreende mais ninguém. Tudo é possível, né? Se amanhã eles defenderem fogueira para queimar o pessoal, aí a gente não vai se surpreender, porque eles já são capazes de qualquer coisa. Uma coisa que me chamou a atenção, no caso da USAID no Brasil, é o seguinte: a Folha de São Paulo tirou uma matéria, para variar, absolutamente falsa, eu diria até criminosa, em termos de desinformação, dizendo o seguinte: olha, o Trump acabou com a USAID é responsável por 40% da ajuda humanitária no mundo. Olha que malvadão que é o Trump, que acabou com a ajuda humanitária, não quer dar leite para as crianças, não quer dar vacina na África e tal. Tudo bem, que o Estado de São Paulo escreva uma matéria dessa sobre a USAID, normal. Mas o surpreendente foi que todo um setor da esquerda começou a defender a mesma posição. Aí eu olhei e falei assim, quer dizer, quando a gente fala, né, num sentido assim hiperbólico, de que o pessoal lê a Folha de São Paulo e reproduz, nós estamos errados, não é uma hipérbole. É exatamente assim, eles leem a Folha de São Paulo e o guia deles não é Lenin, Marx, Trotsky, nada. É a Folha de São Paulo. Apareceu aí no Brasil 247, várias pessoas escreveram matéria repetindo essa ideia da Folha de São Paulo. E o Ivan Valente, dirigente do PSOL, né, que imagino que ele se considera até hoje marxista, saiu em defesa da USAID também. Quer dizer, do arco da velha, né? Tá aí, tá aí na tela a postagem dele. Descaso. Musk e Trump querem destruir a vida no planeta. Pretendem fechar a USAID, agência do governo dos Estados Unidos responsável por 40% de toda a ajuda humanitária no mundo. Só em 2023 ela destinou 72 bilhões de dólares em ajuda para todo o planeta. Não há dúvidas que a política desses dois crápulas é de destruição e morte. Se isso que ele está falando aí fosse verdade, a gente teria que considerar o seguinte, que os norte-americanos, o imperialismo norte-americano e europeu, eles causam a destruição do mundo na escala de 10 mil vezes mais do que 72 bilhões. E aí eles dariam, se fosse verdade, uma esmola para as pessoas cuja vida foi destruída por eles. Quer dizer, eles roubam, eles invadem os países, eles bombardeiam, eles criam as piores crises humanitárias que existem no mundo e depois eles vão lá, né, e distribuem uma sopinha para o cidadão que não tem mais o que comer porque o país dele foi destruído. Se fosse verdade. Mas nem isso é verdade.
Porque esses 72 bilhões de dólares que eu já li também que era 90 bilhões. Mas, enfim, esse dinheiro não é para ajuda humanitária. Isso é uma farsa. Todo mundo sabe que esse dinheiro ele é empregado, acima de tudo, para a política de interferência, de dominação do imperialismo em vários países. Eu peguei aqui na internet, tem vários. Eu não fiz uma pesquisa, né? Eu tenho muita coisa de cabeça, mas eu não fiz uma pesquisa. Mas eu peguei aqui na internet um cidadão que fez um negócio sobre a USAID, onde ele denuncia uma coisa monstruosa da USAID, que é o seguinte. Ele fala, o presidente Kennedy criou em 1961 para combater a influência soviética. Primeira coisa, isso é verdade. Primeira coisa é que foi criado não para combater a influência soviética, para combater a revolução e as lutas pela independência dos povos. Já foi criada para isso, né? Esse negócio de combater a influência soviética, isso é um acobertamento. Porque eles derrubaram muito mais governo que não tinha nada a ver com a União Soviética do que governo comunista que não tinha quase nenhum. E os que tinham, eles não derrubaram. Daí, fala assim, enviando ajuda humanitária, entre aspas, o que era verdade e falso, né? Porque eles um pouquinho ia para ajuda humanitária. Mas quando era ajuda humanitária, era para permitir a influência do imperialismo. Mas era a minoria do dinheiro. E que colaborava com a FBI e a CIA, que tentaram mais de meia centena de golpes de Estado em cerca de 30 países. Aqui ele erra. Essa meia centena de golpes de Estado não chega nem perto da quantidade de golpes que eles tentaram, que foi em muito mais de 30 países. A pesquisa dele está mal informada. Né? Ele fala, a USAID foi especialmente ativa na América Latina, onde os Estados Unidos tentou golpe de Estado em 18 países. Ele não tentou golpe de Estado em 18 países, ele deu golpe militar em 18 países, pelo menos. Não sei, né? Todos os países importantes, América do Sul, todos, com exceção da Venezuela. Todos. Aí falou, financiou protestos, partidos e agrupamentos políticos opositores em nações como Cuba, Bolívia, Brasil, Venezuela, México, a gente poderia acrescentar Argentina, Chile, todos os países. Todo quanto foi lugar. Eles impuseram aqui as ditaduras mais criminosas que o mundo já viu. Ou alguém teria que explicar que, por exemplo, uma ditadura como a do Videla não é das ditaduras mais criminosas que o mundo já viu. Matou 60 mil pessoas. Desapareceu com 11 mil pessoas. Desapareceu, sumiram. Ninguém nunca achou e nem vai achar esse pessoal mais. Agora, a lista de golpes dos Estados Unidos não é 18 países e 18 golpes. Vamos ver só uma coisa. Brasil. Tudo bem que a USAID foi criada em 61, mas os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Golpe em 45 que derrubou o Vargas. Golpe em 54 que derrubou o Vargas. Impôs o governo Dutra, que era uma ditadura, que colocou o PCB na ilegalidade. Golpe em 64. Quer dizer, só no Brasil foram 4 golpes que os Estados Unidos organizou. E o pior deles foi na época da USAID, 64. Argentina. Golpe em 45 contra o Perón. O golpe fracassou, Perón foi eleito. Golpe em 55 contra o Perón. Golpe, eu não me lembro exatamente a data, mas na década de 60, 61, alguma coisa,
que levou uma das piores ditaduras argentinas ao poder, a ditadura do Onganía. E depois, golpe em 71. 4 golpes. Dos 4 golpes, 3 ditaduras. É muito mais do que ele está falando. Né? É uma loucura isso aqui. Aí, eu estou pegando tudo o que as pessoas falaram, né? Para não dizer que eu estou tirando isso daqui do bolso do colete. Aí, um cidadão, o Elon Musk, ele retuitou, acho que é um senador norte-americano, que fala o seguinte: aproximadamente, veja bem a informação que o cidadão dá. Aproximadamente toda a imprensa mainstream, quer dizer, dominante, né, no mundo inteiro, tem sido financiada pelo governo norte-americano através da USAID. Aí ele fala: não é surpreendente que todos eles digam a mesma coisa. Por exemplo, a campanha contra a Rússia, a imprensa toda se juntou, essa imprensa internacional se juntou para atacar os russos. Toda. Você pega todos os jornais importantes, é uma loucura. Gaza, a mesma coisa. Quem que financiou a campanha publicitária mentirosa, criminosa, da grande imprensa capitalista mundial sobre o genocídio em Gaza? A USAID. Esse pessoal que escreve na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no New York Times, no Washington Post, no Corriere della Sera, no Le Monde, todo financiado por essa máquina monstruosa que se chama USAID. Essa USAID, ela não, o negócio da ajuda humanitária é evidentemente uma fachada e uma farsa. O Trump ele não teve coragem de falar o principal, que é o seguinte: ele fala assim, não se sabe onde vai a maior parte do dinheiro dessa organização. Todo mundo sabe. Ela vai parar no bolso, né, dos golpistas em todos os países do mundo. É usada para criar movimentos oposicionistas artificiais, corromper militares golpistas, corromper deputados, corromper a imprensa. O ideal aqui, não sei, pode ser até que aconteça, as coisas são tão surpreendentes que pode ser que até aconteça, seria expor, né, a ação dessa USAID internacionalmente. E aparecer uma lista de crimes políticos e crimes em geral inacreditável. Por exemplo, o Ivan Valente ele saiu em defesa da USAID. Mas veja só, quem é que financiou desde o primeiro momento a oposição contra o chavismo na Venezuela? A USAID. É notório, não é que eu estou supondo aqui, é notório. O nome da USAID apareceu em inúmeras oportunidades. Eles tentaram um golpe militar, foram derrotados. Eles mobilizaram os estudantes contra o chavismo. Eles mobilizaram o pessoal para protestos violentos contra o chavismo, denúncia de que tem fraude eleitoral. Tudo isso aí tem o dedinho da USAID. É uma organização criminosa da pior espécie. Só que aí vem o Trump, né? Isso que dá um curto-circuito na cabeça do esquerdista tradicional. Vem o Trump, o super fascista, o super imperialista, e acaba com a USAID. E agora? O que significa isso? Os mais cautelosos não falam nada.
Porque a lei da política é o seguinte, você não pode falar nada que possa parecer que você está a favor do Trump. Então, se você fala que acabar com o Alzheimer é uma coisa boa, vai parecer que você está do lado dele. Mas o que é que a gente vai dizer? Acabar com o Alzheimer é uma coisa, não é boa, é ótima, é maravilhosa. Eu não sei o que ele vai fazer, né? Mas isso, sem essa ferramenta aqui, a política do imperialismo fica muito comprometida. Isso aqui é uma peça-chave da dominação imperialista mundial, né? E é uma organização, e a USAID é uma organização criminosa. Como é que um esquerdista vai defender a USAID? Não faz o menor sentido. Só pode defender a USAID mentindo. Ah, não, eles dão comida para as criancinhas. Tal. Mentira. Não tem nada disso. Aqui no Brasil tentaram, né? Mas eu acho que não tinha tanta gente assim para falar besteira desse tipo. Então o negócio veio abaixo. Porque tem muita gente que conhece isso. O golpe militar brasileiro de 64 foi, em grande medida, organizado pela USAID.